bom podermos nos reunir para juntos adorarmos a este Deus, a quem com toda alegria já cantamos louvores, já oramos a Ele, pedindo graça do Senhor, já ofertamos para que a sua obra continue e o seu reino possa ser espalhado por este mundo. Lembrando aos irmãos que sempre no nosso primeiro domingo do mês nós temos o dia de ceia do Senhor. Nós não dividimos as nossas crianças em suas salas, né? Elas ficam para que a semelhança do que nos ensina o Antigo Testamento, elas também tenham a oportunidade de aprender quando veem seus pais e os adultos alimentando-se da mesa do Senhor, do pão e do vinho, e assim eles entendam desde cedo este sacramento e este meio de graça tão importante para a nossa fé e vida cristã. Nesse sentido, eu quero pedir a paciência dos pais para que vocês segurem aí o teu filho o máximo, para que você também e ele ouçam a palavra de Deus e aprendam do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Para que nós continuemos a nossa exposição, ou melhor, a nossa série de sermões na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, eu quero imediatamente pedir aos irmãos que abram lá a sua Bíblia no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Amém? Diz assim o trecho da carta do apóstolo Paulo. Nós faremos a leitura dos versos de número 16 até o versículo de número 17. 16 e 17. Diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Amém? Como este é o nosso quinto sermão, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, eu quero que nós continuemos meditando, estudando e refletindo acerca daquilo que Deus tem para nos ensinar nessa passagem em particular. E para isso eu dei como título do nosso sermão dessa noite, Justificados em Cristo. Queridos, no passado, os homens tinham uma relação mais próxima com as questões de natureza religiosa. Ao longo de toda a história da humanidade, os seres humanos em geral sempre se preocuparam com o seu relacionamento, o seu estado diante dos deuses, aqui entre aspas. Para isso, muitas culturas inclusive, criaram um conjunto de rituais para que eles então mantivessem com seus deuses uma relação. E um dos itens dessa relação tinha a ver com a maneira como esses seres humanos se justificariam diante de seus deuses. Como é que eles aplacariam a ira destes deuses, e como é que eles estabeleceriam com estes deuses uma relação o mais adequada possível. Daí surgiram inúmeros rituais, sacrifícios, oferendas, holocaustos, danças, festas culticas e por aí vai, que tinham como finalidade realizar uma espécie de ajustamento na relação entre os homens e Deus. Ao longo da história você observa isso, essa preocupação humana em ter com a divindade uma relação correta.
para que vocês tenham como exemplo, mesmo na era cristã, na Idade Média, havia uma preocupação tremenda por parte das pessoas em relação ao tipo de relacionamento que eles tinham com Deus. Para que vocês tenham uma ideia, muitos deles, inclusive naquela época, interpretavam que as situações adversas que eles enfrentavam na vida eram muitas vezes resultado de uma relação com Deus incorreta. Eles não estavam vivendo um relacionamento adequado, apropriado com Deus, e por isto eles estavam sofrendo e padecendo. E eles tentavam, inclusive, de todas as formas e todos os modos, como que aplacar a ira de Deus ou tentar ajustar-se nesse relacionamento com Deus. E criou-se formas, inclusive no meio cristão. A indulgência que nós estudamos que aconteceu nesse período, que era nada mais, nada menos que a tentativa de cobrar perdão de pecados em troca de moedas, era uma das formas das pessoas acharem que dessa forma eles aplacariam a ira de Deus e comprariam, entre aspas, os favores de Deus. Tudo isso por quê? Porque o homem sentia a necessidade de justificar-se diante de Deus, de acertar a sua relação com o divino. Entretanto, isso tem mudado nos últimos tempos. Nos últimos tempos, vivemos em época em que as pessoas não estão mais preocupadas com isso. Na verdade, quando no passado as pessoas cometiam erro, o nome que se dava aos erros que eles cometiam era pecado. Hoje em dia, o nome que se dá aos erros humanos são falhas, distúrbios, doenças e por aí vai. E mais do que isso, havia a preocupação de perguntarem-se a si mesmo qual era o tipo de relação que eles tinham com a divindade. Hoje, em geral, as pessoas não têm mais esse tipo de preocupação. Nem sequer eles se dão o trabalho de perguntarem se a vida que eles levam, de alguma forma, está correta ou não aos olhos de Deus. Não se consulta mais a opinião de Deus acerca das escolhas que as pessoas haverão de fazer. O que eu quero dizer é que aquela preocupação que havia no passado, por parte dos homens, de tentar ajustar o seu relacionamento com Deus e se justificar diante dos olhos dele, já não há mais hoje. Pelo menos não tão disseminado como era naquela época, ou nas épocas anteriores. Hoje vivemos em uma era que as pessoas não estão muito preocupadas com o que Deus pensa a respeito da vida que eles levam. Ou eles não estão mais preocupados em tentarem se justificar aos olhos de Deus. A preocupação hoje é: eu preciso ajustar a mim mesmo com os meus sentimentos, eu preciso ajustar a mim mesmo com a realidade fora de mim, eu preciso ajustar a mim mesmo com os meus sonhos e o meu projeto de vida. Não tem nada a ver com relação a Deus. Quando cometo erro, eu cometo erro porque os meus erros trarão para mim consequências ruins, não porque entristece o coração de Deus. Quando eu falho porque eu administrei mal a minha vida, o meu tempo, o meu recurso, e agora, para eu não me livrar das consequências ruins, eu preciso me ajustar. Não, porque Deus está de olho e eu preciso de uma vida correta com Ele. Essa é a relação que as pessoas têm hoje. Entretanto, tanto no passado quanto nos dias de hoje, uma verdade, ela salta aos olhos daqueles que conhecem a Bíblia Sagrada e creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Por dois momentos, se nós fôssemos ler Jó, no seu capítulo 9 e no capítulo 25, existem dois momentos ali, em que, em conversa com os seus amigos, o próprio Jó devolve a eles a seguinte pergunta: pode o homem se justificar diante de Deus? Pode o homem chegar diante de Deus e tentar aplacar a ira de Deus, argumentando e tentando encontrar razões ou mostrar para Deus as razões pelas quais ele é assim ou ele faz assado? Essa é a pergunta que Jó levanta.
E quando nós nos voltamos aqui para Paulo, nesse trecho, Paulo nos dá uma afirmação fundamental sobre isso. A afirmação é não. Os homens não podem se justificar por si mesmos com seus próprios recursos diante de Deus. Mesmo naquela época em que havia esta preocupação por parte dos homens, não podia. Que dirá hoje, quando não há nenhuma preocupação ou muito pouca preocupação com isso? O homem não pode se justificar diante de Deus. Pastor, mas o que é isso? O que é justificar-se diante de Deus? E mais do que isso, o que é ser justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo? Não é isto que esses 2 versículos afirmam para nós? E talvez seja necessário nós nos demorarmos um pouco aqui para entendermos exatamente o que o apóstolo está ensinando aqui e o que isso tem a ver com a nossa vida concreta nos dias de hoje, com os nossos dramas, com as nossas escolhas e com aquilo que nós queremos fazer ou não para agradar a Deus. Por isso eu convido você a meditar comigo um pouquinho nessa passagem. E em primeiro lugar, os irmãos sabem que sempre eu me preocupo, primeiro, de fazer uma espécie de um contexto, para que os irmãos compreendam a fala do autor do texto, que aqui nesse caso é o apóstolo Paulo. No domingo anterior, nós falamos dos versículos 11 até o versículo de número 21, onde esses 2 versos, 16 e 17, estão meio que no meio. E o que é que está acontecendo aqui? Paulo está repreendendo a Pedro e a alguns irmãos conhecidos como judaizantes. Na verdade, aqui nesse trecho, ele chama esses irmãos de os circuncisos, que na verdade é sim o mesmo grupo, ou seja, os judaizantes. E quem eram esses judaizantes? Mais uma vez é importante a gente voltar nisso. Eram cristãos convertidos do judaísmo, que interpretavam que além de crerem em Cristo para a salvação, era necessário ainda continuar guardando algumas das leis que o Antigo Testamento obrigava. E uma delas era a circuncisão. A ideia era que os cristãos que convertiam-se do mundo gentílico, e o mundo gentílico era todo aquele que não era judeu, estas pessoas tinham também a obrigação de, além de crerem em Cristo para a salvação, de se circuncidarem ou serem circuncidados, ou ainda mais guardar algumas leis e algumas cerimônias próprias do judaísmo. O problema é que Pedro sabia disso, Paulo sabia disso, os apóstolos sabiam disso, que não era necessário que isso acontecesse. Mas Pedro não fez isso corretamente. Paulo nos informa aqui que depois que eles saíram de Jerusalém, onde eles haviam se reunido, naquele concílio que ficou decidido que não haveria necessidade de obrigar os irmãos que vieram do mundo gentílico a se circuncidarem ou a serem circuncidados, passado algum tempo, agora já em Antioquia, Pedro e Paulo se encontram. Só que um acontecimento se dá ali. Pedro, antes que os irmãos lá de Jerusalém, vindos da parte de Tiago, chegassem, ou seja, estes judaizantes chegassem, ele comia e bebia com os irmãos gentílicos. Comia, bebia, conversava, trocava ideias, nos termos de hoje. Ocorre que logo depois que estes irmãos vindos de Jerusalém, os judaizantes, chegam, o que Pedro faz? Pedro se afasta deles. Pedro deixa de comer com eles e beber com eles e estar com eles. E o apóstolo Paulo viu isso acontecendo. E ao ver isso acontecendo, chama a atenção de Pedro, de todos de modo geral, mas especialmente de Pedro, e repreende a Pedro, dizendo que Pedro, ao fazer assim, estava sendo hipócrita. Que a atitude de Pedro era errada, em agir de uma maneira na presença apenas dos gentios e agir de outra maneira na presença dos gentios e dos judaizantes.
E ao fazer isso, Paulo faz uma afirmação. E a afirmação é de que Pedro, como todos os outros que ali estavam, no momento em que ele está sendo chamado a atenção, sabiam, conheciam, criam e entendiam que nenhum ser humano é justificado diante de Deus pela prática das boas obras ou o estrito cumprimento de regras e leis, incluindo as regras e leis do Antigo Testamento. Olha só o que ele diz, acompanhe comigo. Verso 15. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo, ok? O que ele está dizendo aqui? Ele se vira para Pedro, Paulo, se vira para Pedro e diz assim: Pedro, nós éramos judeus por natureza. O que ele está dizendo? Eu e você, nós éramos judeus antes de sermos cristãos. Nós nascemos como judeus antes de sermos cristãos. Nossos pais eram judeus, fomos criados como judeus antes de sermos cristãos. E nós, eu e você, que éramos judeus, sabemos muito bem, você sabe, os demais apóstolos sabem, eu também sei, que, ele continua, que nenhum homem, verso 16, é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos disso, e nós éramos judeus. Por que agora, Pedro, você tem dificuldade de afirmar isso categoricamente na frente de outros irmãos que, à semelhança nossa, também vieram do judaísmo? Nós sabemos disso, nós já aprendemos isso, e nós cremos nisso, que nenhum homem é justificado diante de Deus por obras da lei. Então, o primeiro apelo aqui que ele faz, para inclusive exortar a Pedro, é apelar a Pedro ao conhecimento prévio. O que ele está dizendo? Pedro, você não é ignorante a esse respeito. Talvez, Pedro, nós pudéssemos justificar a sua atitude se viesse da parte de alguém que nunca aprendeu sobre isso, que nunca ouviu falar a esse respeito, mas não é o seu caso, você sabia disso. Aqui, como eu falei, é o apelo à possível ignorância. Nós fazemos isso ainda hoje, quando nos deparamos com algumas pessoas que cometem alguns erros, e algumas vezes essas pessoas tentam justificar seus próprios erros, fazendo como? Apelando para a ignorância, não é? Ah, mas eu fiz isso porque eu não sabia que não podia. Ah, mas ninguém havia me ensinado com antecedência que não era assim. Se eu soubesse que isso estava proibido, eu não teria feito dessa forma. Ah, mas ninguém me disse que esse era o procedimento adequado. Não é isso? E Paulo está dizendo a Pedro, não adianta apelar para esse discurso, porque no que diz respeito a você não vale. Você sabia disso. Você conhecia o que era certo. Você sabia que os homens não são justificados diante de Deus pela lei. Essa é a primeira questão. E aí ele vem então e faz duas afirmações. Uma que eu chamaria de uma afirmação negativa e uma outra que é uma afirmação positiva. Qual é a afirmação negativa? Ele vai dizer: nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas boas obras da lei. Essa é a afirmação. Nenhum homem será justificado por boas obras da lei. Pastor, o que significa isso naquela época e o que significaria isso para nós hoje? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre essa temática tão importante que é a temática da justificação. Meus irmãos, a doutrina da justificação é uma doutrina fundamental para a Bíblia, fundamental para o apóstolo Paulo, fundamental para o cristianismo, fundamental para a tradição reformada. Para que vocês tenham uma ideia, um dos grandes itens da reforma protestante foi a justificação pela graça mediante a fé
somente. Esse foi uma das grandes bandeiras levantadas pelos reformadores João Calvino e Martim Lutero, principalmente. Por outros também, mas principalmente por eles. Para que vocês tenham uma ideia, mais tarde a justificação ficou conhecida como uma doutrina pela qual uma igreja continua em pé ou cai. A ideia é, se ela defende de maneira correta a justificação pela graça mediante a fé somente, ela permanece em pé. Se ela nega ou reinterpreta a justificação do homem diante de Deus pela graça mediante a fé somente, ela tomba, ela cai. E infelizmente a Igreja Católica Romana, especialmente a Igreja medieval, e nos parece que ela continua nesse mesmo erro, principalmente quanto às suas afirmações teológicas, que nesse ponto não tiveram modificações consideráveis, cometeram esse erro. Porque ao invés de colocar e reafirmar que não há possibilidade do homem justificar-se diante de Deus pela prática de leis ou de boas obras, a igreja ao longo da história entendeu que de alguma forma o homem pode sim contribuir para a sua salvação. Infelizmente, não é apenas o catolicismo romano que pensou e pensa assim. Muitas da tradição evangélica ainda hoje pensam assim, que os homens, com sua livre escolha, seu bom agir, também podem criar meios de justificar-se a si mesmo diante de Deus. Você não será salvo porque você fez coisas boas ou cometeu menos erros do que eu. Você será salvo se você crer em Jesus Cristo pela graça mediante a fé somente. E infelizmente muitos ainda hoje apelam para a ideia de que os seres humanos têm que fazer alguma coisa, têm o seu lugar, podem contribuir, devem se esforçar, sob pena de perderem inclusive a salvação deles. Não é incomum pessoas virem até a mim como pastor e fazer perguntas daquelas de encruzilhada. Sabe aquelas perguntas de encruzilhada? Que dependendo da resposta que você dá, ele percebe qual é a sua posição. Do tipo, pastor, e se uma pessoa que estiver vivendo uma vida dissoluta, for a um voo de avião, e aquele voo de avião cair, e aí de repente no ar explodir, e não ter dado tempo para ele se arrepender dos seus pecados, mas ele, enquanto estava aqui na terra, era crente, porém afastou-se da fé por um tempo, e agora, ele perdeu ou não perdeu a salvação? Foi ou não foi para o céu? Qual o problema dessa pergunta? Porque essa pergunta pressupõe que os erros que ele estava cometendo enquanto estava vivo eram erros suficientes para tirar dele a salvação. Se é esse o raciocínio, a pergunta que eu faço é, afinal, alguém é salvo pela graça mediante a fé somente, ou é salvo pelo nível de santidade e pureza moral que ela tem enquanto está viva? Não precisa responder, é só para você pensar sobre. Infelizmente, muita gente ainda pensa assim hoje. Isso não quer dizer, e ao longo dos outros sermões que nós vamos estudar ainda em Gálatas, vamos perceber que isso não dá liberdade para nós cometermos erros e achar que estes erros que vamos cometer daí em diante, Deus não vai julgá-los. Não. O próprio apóstolo Paulo, aqui mesmo em Gálatas, capítulo 5, vai dizer que nós não podemos utilizar da liberdade que temos em Cristo para dar lugar à imoralidade, à devassidão, à carnalidade. Mas a questão que fica aqui é, nenhum homem será justificado diante de Deus porque era bom. Nenhum homem será justificado diante de Deus porque fazia o bem. Nenhum homem será justificado diante de Deus porque era um estrito cumpridor de leis. Nenhum homem será justificado diante de Deus porque era correto na sua conduta moral. Nenhum homem será justificado diante de Deus porque ele era um excelente pai, um excelente marido, um excelente trabalhador ou coisas desse gênero. Estas coisas não são meios para a salvação. Estas coisas são resultado da salvação.
Estas coisas, conforme o próprio Paulo nos ensina em Efésios 2:10, são obras que Deus preparou para que andemos nela. Ou seja, Deus espera que sejamos bons maridos, Deus espera que sejamos boas esposas, Deus espera que sejamos bons filhos, Deus espera que você seja um bom funcionário, um bom trabalhador, um bom cidadão, um bom vizinho. Deus espera que sua conduta moral seja ilibada, mas não porque a partir disso você será salvo e atingirá o reino dos céus, mas porque você já foi salvo e agora, em amor e gratidão a Deus, quer ser o melhor homem e a mulher, a melhor mulher que você puder ser para Deus. Portanto, então esse é o primeiro lado. Ele negativamente fala: ninguém pode, ninguém será. E logo imediatamente a gente então pergunta: se ninguém pode se justificar diante de Deus pelas obras da lei, ou pelo estrito cumprimento, pelas práticas das boas obras, ou pelo estrito cumprimento da lei, o que é que então justifica o homem? O que é que então faz o homem ajustar seu relacionamento com Deus? Ele responde, e aí vem o lado positivo: não é o estrito cumprimento da lei, tampouco as obras boas que ele faz, mas é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo quem justifica o homem. Pastor, o que é justificação e como é que Jesus então nos justifica? Pensa agora num tribunal. Reverendo Divino, advogado, está tendo experiências com isso, né, Divino? Pensa num tribunal. Porque nossa compreensão reformada e presbiteriana dessa ideia é que aqui há uma espécie de uma imagem forense, ou seja, jurídica, onde Deus, o Pai, é o juiz, eu e você, todos nós, estávamos sentados no banco dos réus, como aquele que infringiu a lei e agora está participando do julgamento, sendo julgado, e Cristo é o nosso advogado. O que ocorre? O juiz, Deus o Pai, ele nos justifica declarando-nos justo, mas não apenas porque nos ouviu e percebeu que nós éramos inocentes. Pelo contrário, não havia inocência da nossa parte. Segundo, não sem preço algum. Cristo, que é o nosso advogado, ele se colocou no nosso lugar e pediu a Deus que colocasse toda a culpa e toda a penalidade que eu e você teríamos que enfrentar sobre os seus ombros. E ele então pagou por nós na cruz do Calvário. Isso é justificado. Por causa disso, Deus agora, o reto juiz, pode olhar para mim e para você e nos declarar justo, perdoados. Por quê? Porque o pecado e a condenação que eu e você, nós todos merecíamos, foi imputado, lançado sobre os ombros de Cristo, que por sua vez carregou e levou no madeiro, na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso é ser justificado. Significa receber da parte de Deus o perdão que permite que agora eu e você tenhamos uma relação justa com Ele. Não porque éramos inocentes, mas porque Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. É por isso que hoje eu e você podemos adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo com a nossa vida e com os cantos de louvor que nós agora há pouco fizemos em nosso culto. Portanto, o homem só pode ser justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Jesus fez a obra. E qual é o papel da fé então, pastor? Pensa agora numa outra imagem. Se, portanto, eu e você éramos culpados e seríamos condenados, e Cristo pagou o preço da condenação em nosso lugar, agora que eu então, por causa de Jesus, sou declarado justo, essa justiça que a mim foi imputada é um presente, é um dom. E a fé é como que uma mão que recebe o presente. E mesmo a fé, que é esta mão que recebe o presente, segundo o apóstolo Paulo,
no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, verso 8 de Efésios, é o quê? É também um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Perceba você que não só é a justiça que nos justificou, que vem de Deus, mas a fé que permite que eu e você acolhamos e recebamos essa justiça também vem de Deus, é dádiva, é presente. E se é dádiva e é presente, qual é a atitude adequada daqueles que recebem um presente de alguém? Viver em gratidão. A vida que agora você deve levar e que Deus espera que você leve é uma vida de gratidão. É uma vida que honre o sacrifício que Ele fez na cruz em seu lugar, em seu favor. Queridos, não adianta tentar. Paulo afirmou categoricamente: as boas obras, o estrito cumprimento da lei, o tentar ser um bom homem ou uma boa mulher, não vai levar para o céu se você estiver pensando em fazer isso tudo para ir para o céu. Agora, se você crê pela graça mediante a fé, somente em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que carregou seus pecados na cruz e morreu em seu lugar em favor, sim, aí sim, você, como dádiva que Deus dá, receberá a graça salvadora e a redenção dos seus pecados. Cabe a mim e cabe a você, então, a partir desse momento, viver em gratidão, viver em amor a Deus, correspondendo a esse maravilhoso sacrifício que Ele fez por nós. E é interessante que nesse trecho, nós não temos da parte do apóstolo Paulo nenhuma ordenança. Você notou? Ele não está concluindo aqui pedindo alguma coisa de nós ou ordenando que façamos alguma coisa. Ele está simplesmente fazendo duas afirmações. Primeiro, você não foi justificado por si mesmo diante de Deus, com seus próprios esforços ou recursos, quer boas obras, quer o estrito cumprimento da lei. Você foi justificado porque um dia você recebeu como dádiva a dádiva de crer em Cristo Jesus, e esta fé foi lhe imputada, e agora você é declarado justo e faz parte do povo de Deus. E para por aí. Ele não diz assim: então a partir daqui passe a viver assim, passe a fazer assado. Entretanto, isso não quer dizer que nós não possamos fazer isso. E aí eu queria fazer duas aplicações concretas a esse respeito. Como eu já disse, se a salvação em Cristo é algo que eu e você, nós recebemos da parte de Deus, como uma dádiva, como um presente, é necessário que aqueles que recebem dádivas e presentes vivam com gratidão a Deus. Se eu e você recebemos o perdão de Deus, perdão este que, segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 1, 2, 3 e 4, era impossível que nós obtivéssemos por nós mesmos, nós devemos então reconhecer que aquilo que era impossível para eu fazer, Cristo fez por mim e em meu lugar. Em terceiro lugar, que se nós reconhecemos tudo isso, cabe agora vivermos uma vida que honre e corresponda ao caráter de Deus. Eu quero concluir, e eu já citei isso aqui, que é uma cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, uma das cenas finais. O filme retrata alguns soldados que foram destacados para irem ao campo de batalha e retirarem do campo de batalha um soldado chamado Ryan, em razão de que seus 4 irmãos que estavam, ele e mais 3 irmãos que estavam na guerra, os 3 irmãos já haviam falecido. E os generais disseram que não queriam enviar uma nova carta à mãe deles, dizendo: olha, o seu 4º filho morreu na guerra, e queria tirá-los de lá. E enviou esse pelotão para procurá-lo no campo de batalha, até que esse pelotão encontra esse rapaz. E ao encontrar esse rapaz, o pelotão todo
morre. Sobra apenas o Ryan, que logo depois de ser achado. E na cena final, o sargento, se não me engano, o sargento que estava ali, interpretado por Tom Hanks, prestes a morrer porque havia recebido bala e havia sido baleado, chega e fala para o Ryan mais ou menos o seguinte: veja quantos homens morreu para que você tivesse vida. Faça valer a pena. E depois sai dessa cena, mostra uma outra cena onde ele está no cemitério, e naquele cemitério ele se ajoelha, já idoso, provavelmente com mais ou menos 80 anos de idade. Ele chora diante do túmulo daquele oficial. A sua esposa vem, o ampara e o levanta, e ele se vira para ela e pergunta para ela: eu fui um bom marido? Eu fui um bom pai? E ela disse: sim, você fez valer a pena. É isso que Deus espera de nós. Ele morreu na cruz por você. Você não era capaz de salvar a si mesmo, de se tornar justo diante de Deus, mas você é capaz de honrar com a sua vida o que Ele fez por você na cruz. Faça isso todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça, te louvamos por esta noite, por podermos juntos meditar na sua palavra e aprender com ela. Ajuda-nos mesmo a ter um sentimento de gratidão pela obra salvífica que o Senhor operou em nós. Nós não podíamos nos justificar diante do Senhor. Não adiantava sacrifícios, holocaustos, cultos, cerimônias, obras da lei ou boas obras. Nada disso nos salvaria. Mas o Senhor nos salvou enviando o seu Filho Jesus para carregar na cruz do Calvário os nossos pecados. E agora, pela graça mediante a fé, que é dádiva tua, nós temos acesso a este perdão. Obrigado por isso, Deus. E nos ajude agora a honrar o sacrifício que o Senhor fez em nosso lugar, vivendo uma vida de amor, de gratidão a cada dia de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.